Meu nome é Afonso Alves Monteiro, eu tenho 66 anos de idade. Nasci numa cidade chamada Mendes, no estado do Rio de Janeiro, e estou aqui há 65 anos e 6 meses. O meu pai trabalhava numa companhia empreiteira que fazia estradas. Então foi num trecho da estrada onde os operários estavam acampados que eu nasci. Foi em Mendes. Depois eles vieram para ficar definitivamente aqui. São José dos Campos era tão pequena que nós morávamos no Jardim Paulista. E quando vínhamos aqui no centro para comprar alguma coisa, dizíamos assim: vamos à cidade. Então a diferença entre um bairro como o Jardim Paulista e o centro era muito grande em termos de aspecto urbano, de mobilidade urbana, né? Então São José era uma cidade pequena e os bairros periféricos todos eram sem calçamento ainda, sem esgoto. Era muito comum vermos torneiras coletivas onde as pessoas iam buscar água com a lata, pouquíssimos automóveis, e todo o coração da vida da cidade naquela época, há 66 anos atrás, era aqui, era no centro, né? Que nós chamávamos de ir na cidade. Meu pai, Antônio Alves Monteiro, sempre trabalhou como industriário aqui em São José dos Campos, sendo que a última empresa onde ele trabalhou foi a Embraer. A minha mãe, Maria Odete Tonini Monteiro, trabalhou aqui em São José dos Campos, aqui comigo, na minha academia. Antes ela era uma senhora dona de casa, tendo trabalhado, obviamente, na sua juventude. Mas ela trabalhou um bom tempo comigo aqui na minha academia, até o avançar da velhice. Eu tenho um irmão mais velho, Wilson, que é professor já aposentado da Rede Estadual de Ensino, de Geografia, que mora em Jacareí, e uma irmã mais nova, Luzia Leonídia, que também mora em Jacareí e que trabalha no ramo de vendas. Trabalhava no ramo de vendas de motocicletas. Como não havia trânsito nas ruas do Jardim Paulista, chutar bola. Outra coisa que nós fazíamos muito na infância era ler, um hábito que está desaparecendo da criança e do jovem de hoje. Nós líamos muito, inclusive histórias em quadrinhos. E naquela época não existia o filme dublado em português no cinema. E todos nós, crianças, não tínhamos a menor dificuldade em ler as legendas dos filmes estrangeiros, as legendas em português. Hoje, as pessoas, por falta de prática de leitura, já não têm velocidade para acompanhar os filmes e estão passando agora nos cinemas filmes dublados em português. Nós não tínhamos essa dificuldade. Nenhuma criança tinha dificuldade, de tanto que nós líamos. Vários amigos de infância, ainda eu tenho a alegria de conviver com eles
né? Jaime Isaías Borges, por exemplo. Professor Carlos Bacos. E vários outros com os quais ainda convivemos. É lógico que, infelizmente, com o passar dos anos, alguns amigos já faleceram, como meus pais, parentes, tios, mas alguns a gente ainda tem a alegria de encontrar, de rever, mesmo que ocasionalmente. Eu sempre tive dificuldade com matemática, física, química e sempre tive facilidade com português, história, geografia e principalmente desenho. Quando garoto, eu cheguei a participar de um concurso de desenho que foi realizado no Olímpio Catão. Eu estava no 3º ano primário. Quando estava no 1º ginasial, no João Cursino, participei de uma exposição de pintura do próprio João Cursino, que foi realizada num cômodo comercial ali da Rua 15 de Novembro. E foi quando eu tive aulas de desenho já com uma professora especializada, professora Maria Aparecida Madureira Ramos, que muito me incentivou a trilhar o caminho da arte do desenho. Eu trabalhei na Ericsson por necessidade de estar no mercado de trabalho. Eu já tinha trabalhado antes na Bendix Máquinas de Lavar Roupa e um período muito pequeno na General Motors. Tinha estagiado no Centro Técnico Aeroespacial, na área de Educação Física, e no Instituto Nacional de Seguridade Social, também um período de estágio. Trabalhei na Ericsson durante 4 anos, onde fiz grandes amigos. Wagner Hernandes, Geraldo Marco Longo, Anderson Queiroz e vários outros que eu ainda tenho a alegria de encontrar até hoje. Depois da Ericsson, eu trabalhei na Petitbon, Macarrão, depois na Providro, em Caçapava, 5 anos e meio, exercendo minha outra profissão técnica, né? Eu sou técnico de higiene e segurança do trabalho. Depois trabalhei na Ródia, na Fademac em Jacareí e, por último, na Avibras, aqui em São José. E de 1988 para cá, eu me dediquei apenas à academia, que eu já tenho desde 1983, e durante 13 anos eu lecionei na Universidade de Taubaté, na Faculdade de Educação Física, de 1992 a 2005. Lecionei lá. E durante um ano e meio, mais ou menos, eu lecionei já por volta de 2006 no Olavo Bilac, no curso técnico de higiene e segurança do trabalho. Hoje a minha academia é a mais antiga da cidade em funcionamento. Eu sempre gostei de esporte e eu tinha muita dificuldade com o esporte devido à obesidade precoce. Então, eu tinha muita dificuldade nos esportes com bola. Nas aulas de educação física, eu me sentia muito deslocado em aulas de basquete, vôlei, coisas assim. E a musculação, para quem é mais lento, ela é uma atividade que se encaixa perfeitamente bem. Não exige muito reflexo, muita agilidade e dá um resultado muito bom. E eu gostava muito, desde garoto, dos filmes de Tarzan, dos filmes de Hércules, que
faziam muito sucesso na década de 50, 60, até o começo dos anos 70. E aquilo chamava a atenção da garotada, né? A vontade de ser forte, a vontade de ser atlético. E eu comecei no esporte com pezinhos de cimento no quintal da minha casa aos 12 anos. E do pezinho de cimento até hoje são 54 anos. O meu primeiro professor foi o professor Amilcar Bondesan, que ainda está em plena atividade, não mais na educação física, ele está em plena atividade ainda como acordeonista profissional e como professor de acordeão. Ele foi o meu primeiro professor de musculação, ele já é aposentado também como professor de educação física da rede estadual. E depois, além da faculdade de educação física, da pós-graduação, do mestrado, eu fiz cerca de 110 cursos na área de educação física, inclusive fora do Brasil. Eu já lecionava musculação no tênis clube, onde eu comecei em 1974. Assim que terminei a faculdade, eu fui contratado pelo tênis e fiquei lá 11 anos. E o mercado era pequeno ainda, mas estava já crescendo bastante. Então eu abri a academia numa época muito boa. Em 1983, eu tive uma acolhida muito boa por parte da cidade. E por aqui, embora a minha academia não seja grande em espaço físico, já passaram mais de 22 mil pessoas. Então conheci muita gente, muitas pessoas, fiz muitos amigos. Nesse período todo, foi muito gratificante ter colaborado na formação de atletas. Mas o atleta, ele não depende tanto do treinador. O atleta depende da sua potencialidade genética. Essa frase, querer é poder, ela não existe no esporte. No esporte, querer todos querem, poder nem todos podem. É uma ilusão a pessoa que pensa que por ser determinada, ela será uma campeã esportiva. Ou se ela usar de recursos outros que vão aportar mais benefícios aos seus objetivos. Não, ela vai ficar no caminho. Só chega ao pódio quem é muito bem dotado geneticamente. Mas o outro lado muito gratificante que a educação física me deu e me dá, não é ajudar a quem quer, é ajudar a quem precisa. Então, passaram por aqui e frequentam minha academia pessoas com lesões de joelho, de coluna, lesões várias, traumas pós-cirúrgicos, e conseguir dar um treinamento para essas pessoas é especialmente gratificante. Embora aqui não seja uma clínica de fisioterapia e não estejamos tentando tomar o lugar do fisioterapeuta, longe disso. O certo é primeiro o médico, depois a fisioterapia e depois um treinamento. Mas nós damos continuidade a esse processo e isso é muito gratificante. Como eu fui professor da Faculdade de Educação Física da Unital, muitos professores que se formaram lá comigo hoje estão trabalhando com musculação. Edilson Vinhas, por exemplo, excelente profissional. Laurence de Miranda Araújo, outro profissional especializado que foi um atleta internacional de grande destaque no levantamento de pesos. E dezenas de outros estão aí nas suas academias, inclusive em outras cidades, em outros estados, e que foram meus alunos. Eu acredito que
Isso está muito ligado, primeiro, à minha professora Maria Aparecida Madureira Ramos, que eu já citei, e também ao professor Luiz Gonzaga Pinheiro, porque na época do Conselho Municipal de Cultura, havia um movimento cultural muito intenso na cidade. Ele trouxe a Berta Zemel para dar aula de teatro aqui, formou um grupo de teatro, do qual fez parte, inclusive, a assistente social Cristina, que é a esposa do Dr. Wagner Hernandes. Ela fazia parte daquele grupo de teatro, que chegou a se apresentar em São Paulo, no Estúdio São Pedro. Ele trouxe aqui para se apresentar Paulo Altran, Procópio Ferreira, Orquestra de Câmara de São Paulo, do maestro Olivier Toni, um ciclo de filmes de arte que eram exibidos lá na hoje Sala Benedito Alves da Silva. Então, aos 16 anos, eu já tive, graças a ele, eu já tive contato com filmes de Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Anselmo Duarte, grandes diretores daquela época. Nós já tínhamos contato gratuitamente aos domingos lá no Cine Teatro Benedito Alves da Silva, que na época se chamava Cine São José. Exposições de arte. Ele organizou um festival de música aqui, Sabiá de Ouros. Então havia um movimento cultural extremamente forte na cidade. E por trabalhar durante o dia, estudar à noite no João Cursino, mas ter o sábado e o domingo livre, eu tinha oportunidade de participar dessas atividades, frequentando o ateliê, lá onde hoje é o Parque Santos Dumont, e participei de tudo, assisti todas essas peças de teatro, concertos. Havia um movimento muito intenso. Eu acredito que o movimento de hoje é muito grande também, eu vejo alguma coisa. Infelizmente, por trabalhar até as 9 horas da noite, eu fico muito amarrado e tenho dificuldade de participar hoje, como eu tinha facilidade quando eu era jovem. Mas respirava-se cultura naquela época. Era muito bom. Eu consegui fazer na Câmara Municipal, e gostaria de fazer outra, eu consegui fazer uma exposição lá, sozinho, em 2011. E tenho material suficiente para fazer uma nova exposição, eu adoraria ter essa oportunidade. Participei do Salão da Ródia, quando trabalhei na Ródia, por volta de 1981. Já citei outras participações. Em 1969, quando frequentava o Ateliê Livre de Artes Plásticas, onde fui aluno do professor Hermelindo Fiammingue, trazido pelo professor Luiz Gonzaga Pinheiro. O professor Hermelindo Fiammingue era diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E depois ele foi substituído pelo professor Zanotto, que era da Fundação Armando Álvares Penteado. E fazendo a pintura abstrata, orientado pelo professor Fiammingue, eu participei do concurso Estímulo de Artes Plásticas do Estado de São Paulo, que era para pintores jovens, com quadros que estão aqui. Ainda bem que eu conservei todos eles. Eu fui agraciado com o 3º lugar. O desenho na minha vida não parou e eu não quero que pare de maneira nenhuma. Mas eu adoro fazer quadros para dar de presente. Adoro fazer isso. Retratos, principalmente. Eu não sei quantos eu já fiz e quantas pessoas eu já retratei. E embora tenha trabalhado durante um período com a arte abstrata, a minha grande paixão mesmo é a pintura realista, né? É muito gratificante quando, com a mão, a gente consegue colocar num papel, ou numa tela, ou num pedaço de Alcatex, um rosto, e alguém olha e reconhece aquele rosto. É muito gratificante isso. A nossa mão não é uma máquina fotográfica, não é uma câmera.
mas é muito gratificante quando isso acontece. Eu gosto muito da arte figurativa. A arte abstrata, ela vai muito além de retratar a realidade. Ela, para ver de duas formas mais simples, uma seria qual é o olhar que o pintor tem sobre a realidade que ele está vendo. Então seria mais ou menos o cubismo do Picasso. Entende-se o que é que tem na tela, mas ele colocou com o seu olhar. Já a arte abstrata pura, não se trata do olhar que o pintor tem sobre a realidade que ele está enxergando, mas ele cria algo absolutamente novo e coloca na tela. Então tem esse encanto da criação total. E nisso o professor Hermelino Fiammingue era um apaixonado de só criar formas e cores novas. Colocar na tela alguma coisa que não existe. Isso é muito válido, é muito bonito. E eu fiz essa fase, mas eu me identifico muito mais com a pintura realista. Eu me sinto muito mais à vontade fazendo um rosto humano e tenho a emoção quando alguém reconhece aquele rosto, né? É muito gratificante. Eu já fazia o desenho convencional e simplesmente não parei com ele. Houve o período que eu fiz o abstrato, mas nunca parei com o desenho tradicional e sempre tentei evoluir. Algumas técnicas eu aprendi há não muito tempo. Por exemplo, trabalhar com giz pastel eu não sabia, com óleo eu não sabia, com acrílico. Mas eu sempre, pela falta de tempo de frequentar um curso, eu sempre vou comprando livros, apostilas e assim eu acabei dominando as técnicas. Ainda sobre as artes, eu tenho cerca de 2.100 DVDs, mais ou menos, e uma imensa coleção de livros sobre cinema. Me atrevo a dizer que conheço bem o cinema brasileiro, injustiçado, desconhecido, agredido e desconhecido. Tive a honra, inclusive, de ser amigo do Anselmo Duarte. E conheço bem todo o histórico, toda a evolução do cinema épico italiano. Inclusive, tenho um amigo lá na Itália, jornalista, Michele Giordano, com quem me correspondo. Tenho uma obra dele sobre isso. E praticamente todos os épicos daquela época, né? O fato de falar italiano, ler italiano, facilita bastante para mim. Na parte da educação física, só de musculação eu tenho 90 livros. E revistas eu tenho centenas, porque comecei a comprar aos 12, 13 anos de idade. Tenho centenas. E para isso, conhecimento dos idiomas facilita bastante. Eu falo 6 idiomas. E a forma de aprendizagem é buscar trabalhar a memória. Eu tenho muita necessidade de exercício constante da leitura da cópia, da leitura em voz alta. E é o meu caminho preferido para a aprendizagem. Lógico que tudo isso se aplica, né? O computador, as técnicas modernas, eletrônicas, mas eu ainda gosto muito de papel na mão, livro, caderno, lápis, caneta. Preciso muito disso para estudar.
O anabolizante, ele mata. Simplesmente mata. Eu já perdi 12 amigos, todos eram campeões brasileiros e morreram por causa de anabolizante. O anabolizante não faz um campeão. Eu até já citei no início do nosso diálogo, o que faz um campeão no esporte é a sua potencialidade genética. Não basta dedicação, não basta alimentação, treinamento e não adianta usar recursos ergogênicos. Só será campeão quem tem uma genética privilegiada, altamente favorável. E, infelizmente, as pessoas se iludem de que todos podem chegar ao cume, que todos podem chegar ao máximo e tentam lançar mão de recursos outros nessa expectativa. É uma perda de tempo e eu vou dar um número. 2,5 miligramas de anabolizantes por dia ainda não são suficientes para dar nenhum efeito no rendimento esportivo, mas já são suficientes para dar efeitos colaterais altamente negativos no organismo humano. É uma pena. Isso veio para ficar não só na musculação, em todo o ambiente esportivo, e não só o anabolizante. São consumidos hoje produtos como beta-bloqueadores, anfetaminas, eritropoietina e diversos outros medicamentos altamente prejudiciais e que as pessoas, na loucura de alcançar uma alta performance, fazem uso. E, infelizmente, muita gente irá ficar pelo caminho morta ou gravemente doente sem chegar ao cume no esporte. Sobre a doação de sangue, eu necessitei fazer uma cirurgia em 1981, uma cirurgia simples de hérnia. Mas como foi necessário que o médico cortasse um pouco mais fundo para chegar no local, no campo cirúrgico, houve rompimento de vasos e eu perdi sangue. Então, não foi nenhum erro médico, era a profundidade da hérnia, né? Quando eu voltei a mim da anestesia, a primeira coisa que eu vi foi um frasco de sangue. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu disse, nossa, alguém que eu não sei quem é, me ajudou. A partir de hoje eu vou começar a ajudar os outros, não sei quem será. E já ajudei até hoje a salvar 231 vidas, doando meu sangue. Eu acredito que já disse esse resumo antes da câmera ser ligada. Eu não sou uma pessoa movida à inteligência, sou uma pessoa movida a emoções. Tudo o que eu faço vem de uma emoção e gera uma emoção muito grande. É até difícil lidar com isso o tempo todo, mas é uma constante do caráter, da personalidade, e será assim até o último dia. Eu sou uma pessoa movida a emoções. Eu tenho uma filha que tem 30 anos. Eu casei em 1977. Bem, todas as famílias têm suas histórias. Talvez as histórias sejam até parecidas, mudam os endereços, né? A minha filha, por exemplo, não se interessa por esporte. E é algo que eu respeito. Ela é formada em moda, o que não deixa de ser uma arte, né? E ela tem uma capacidade extraordinária.
a de criar roupas, né? Ela cria vestidos, trajes com a maior facilidade. Mas não tem nada a ver comigo, no esporte ou no desenho. A arte que ela cultua, estuda acordeon, gosta muito de acordeon. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu gosto, cada pessoa tem o seu rumo a tomar. Eu acredito muito em honestidade, eu acredito muito em, desculpe se a expressão for deselegante, eu acredito muito em vergonha na cara. E eu acho que esse seria um grande ponto de partida para todos nós no Brasil de hoje. Não só a nossa cidade, que o nosso país deixasse de ser motivo de riso lá fora, se todos nós tivéssemos a honestidade de propósitos como ponto de partida de tudo que fazemos. A honestidade é mais importante do que a competência, é mais importante do que a beleza. Sendo honesto e tendo força de vontade, aí vem a vontade de estudar, a vontade de trabalhar, a vontade de participar de uma sociedade verdadeira, a vontade de colaborar com o próximo, de jamais prejudicar o próximo e sempre que puder ser participativo. Dou um exemplo. Eu colaboro com um asilo que enfrenta tremendas dificuldades para atender os seus idosos. Mas, se uma pessoa não tiver nada para dar, que dê a sua visita, que dê a sua presença. Uma pessoa que não possa doar sangue, como é o seu caso, que é abaixo do peso corporal mínimo exigido. Existem diversas outras formas de fazer o bem. Mas, se a pessoa conseguir atingir 100% do fato de nunca fazer o mal para ninguém, ela já fez 90% do bem. A honestidade, ela não tem como adquirir. A competência, sim. Nós podemos estudar, nos aprimorar, nos acercarmos de pessoas especialistas naquilo que fazemos. Como teremos um novo presidente dentro de alguns meses, teremos novos governadores dentro de alguns meses, o fundamental é a honestidade de propósitos e daquilo que se pretende fazer. A competência se adquire com a experiência, com o estudo, com a convivência. E ela é muito importante também, lógico. Vale a pena viver aqui. Quando eu falo em São José dos Campos, eu me lembro imediatamente de grandes embaixadores de São José dos Campos. Por exemplo, Maestro Sérgio Vaz, Professor Alberto Simões, um que está vivo ainda, graças a Deus, com muita saúde, Zezinho Frige. Outros que já se foram, como eu já citei várias vezes, professor Luiz Gonzaga Pinheiro, professor Domingos de Macedo Custódio e tantos outros com quem eu convivi, professor Simão Schuster, que eu convivi e tenho uma lembrança maravilhosa de todos eles. Mas quando eu falo desses embaixadores, Sérgio Vaz, Alberto Simões, Zezinho Frige, três nomes que divulgam a cidade através dos seus cidadãos, como esse trabalho que vocês estão fazendo também, maravilhoso, e vale a pena viver aqui.